O que são fundos de investimentos? Como funciona o entendimento? O que é essa bagaça? Vou explicar tudo nesse vídeo. Se faz sentido para você, assista até o final. Fala, jacarezada! Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia do resto de suas vidas e hoje eu vou falar sobre fundos de investimento. Muitas pessoas têm dúvidas do que é fundo de investimento, como que é, como que explica o que é isso. Eu vou explicar hoje para vocês aqui. Fundos de investimento nada mais é do que o quê? Uma carteira de ativos. Veja bem, se você faz uma carteira para você, o que é uma carteira? É você compor vários ativos, né? Vários investimentos. Então tem pessoas que têm, por exemplo, na carteira. Na minha carteira, por exemplo, eu tenho renda fixa, desde CDB, Tesouro Direto, LCI, como também tenho ações, fundos de ações e outros tipos de fundos. Então essa é a minha carteira. O fundo de investimento nada mais é o quê? Do que uma composição de carteira. Então existem vários fundos de investimento que eu vou explicar aqui já, mas, por exemplo, fundos de ações é uma carteira de investimento em ações. Funciona-se mais ou menos, basicamente, como um condomínio. Imagina um condomínio. Cada um vai lá, mora naquele condomínio, paga mensalmente uma cota do condomínio para morar naquele condomínio. Tem um gestor, um administrador daquele condomínio, que no caso dos fundos de investimento tem um administrador também e o gestor do fundo de investimento. Esse administrador, o gestor, eles colhem esse dinheiro através das cotas das pessoas e administra esse dinheiro fazendo os melhores investimentos possíveis, já que eles são capacitados e treinados para isso. Isso basicamente que é um fundo de investimento. Assim como é o condomínio, que você paga sua mensalidade ali, o condomínio todos os meses, e você tem o quê? Benefícios no condomínio, como a área de lazer, como a pintura do prédio, como a estrutura em geral do prédio. Por quê? Porque tem um administrador pegando o dinheiro de todo mundo, administrando e fazendo benfeitorias e melhorias no prédio onde você mora. No fundo de investimento é a mesma coisa, o gestor vai lá, gerencia o seu dinheiro, faz render mais dinheiro, ele ganha uma porcentagem disso e você também ganha a sua porcentagem de rendimento sobre a administração que ele está fazendo. O que é uma cota nos fundos de investimento? Uma cota nada mais é do que uma fração daquele fundo. Ou seja, se você pegar o patrimônio total do fundo e dividir pelo número de cotas, é o valor de cada cota. Mais ou menos assim que funciona. Quando um investidor ele aplica seu dinheiro, ele investe em fundos, ele está na verdade comprando cotas. Cada cota vai ter um valor. Então se você olhar na sua corretora, vai estar lá assim, ó, fundo de investimento, babá. Quanto que custa a cota? R$1.000. Quantas cotas mínimas tem que comprar? 5 cotas, portanto você tem que o investimento mínimo seu tem que ser R$5.000, por exemplo. Então mais ou menos assim, você está comprando cotas, você não está investindo o seu dinheiro, você compra uma cota mesmo, entendem? Para exemplificar isso e ficar bem claro, é mais ou menos assim, imagine que você tem uma folha sulfite, você rasga a folha em vários pedacinhos, você distribui para as pessoas. Todo mundo é dono daquela folha, mas em suas frações, em pequenas cotas. Isso é um fundo de investimento. Bom, fundos de investimento é seguro? Com certeza é seguro. Ele é totalmente regulamentado, mas atenção, verifique se o fundo de investimento ele está registrado na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários. É isso mesmo, gente. A maioria dos fundos estão registrados, a grande maioria dos fundos estão registrados, mas pode ser que você se depare com algum fundo que não esteja registrado. Normalmente, se está em uma corretora, é porque está registrado. Você não precisa se preocupar. Mas para ter mais segurança, se você quiser, é só conferir no site da CVM. E quais são os riscos de um fundo de investimento? Um dos riscos é o risco de crédito. Isso porque esse fator representa a falta de pagamento pelos emissores dos títulos. O que eu quero dizer com isso? O fundo ele está investindo, ele está pegando seu dinheiro e fazendo investimentos, fazendo aplicações. E ele está investindo em empresas, em negócios. Se essas empresas, se esses negócios virem a falhar, virem a faltar com o seu pagamento, de alguma forma, por exemplo, de dividendos, no caso do Tesouro Direto, que é um título do governo, se o governo vir a faltar com o pagamento do que ele se compromete a pagar, ou seja, é um risco de você não receber o que você imaginava que você ia receber e tampouco o administrador poderia te pagar sobre isso, obviamente, porque eles tomaram, de certa forma, um calote do emissor desses ativos, então não tem o que fazer. É um risco, mas é um risco controlado, tá? Nenhum fundo vai lá colocar dinheiro em qualquer lugar, ele sabe onde está aplicando o seu dinheiro, até porque são especialistas, são gestores que estudaram uma vida toda para isso, né? Aí depois tem o risco de mercado mesmo, o risco de estratégia, que é comum. O que acontece? Tem um gestor lá do seu fundo que ele está pegando o seu dinheiro e investindo, fazendo apostas. Vou investir nessa empresa, vou investir no Tesouro, vou colocar um pouco no CDB, vou colocar um pouco na Ambev, um pouco no Itaú, um pouco não sei o quê.
Então o cara está fazendo investimentos, ele acredita que aqueles investimentos que ele está fazendo são os melhores, mas pode acontecer dele não obter sucesso naquela estratégia e as empresas que ele investiu virem a ter quedas, virem a cair de forma que o fundo tenha resultado negativo. Isso acontece, é recorrente, por isso que é renda variável. Existem fundos conservadores, tá? Existem fundos moderados e existem fundos arrojados, que fazem investimentos mais em ações, em mercados de câmbio, tá? Por exemplo, os moderados já é de multimercado, ele investe um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável. E por último, os fundos conservadores, que são o quê? Normalmente esses fundos eles investem em aplicações mais seguras, mais tranquilas, que são elas rendas fixas, tá? Então esses fundos vão procurar diversificar a carteira deles, mas em renda fixa, como CDB, LCI, LCAs, tesouros, títulos públicos, debêntures. Então mais ou menos por aí que funciona. Para vocês terem uma ideia, uma noção melhor da classificação do título, nas corretoras você vai encontrar até dividido por cores, sabe? As cores vermelhas são os fundos de alto risco, que normalmente trabalham mais com ações, fundos cambiais e tudo mais. E os mais, normalmente azul clarinho, aí vai diminuindo a cor. Quanto mais, dá para ver, você vai ter que ver na legenda da sua corretora, mas lá você vai identificar, quanto mais clarinho for, é o fundo mais conservador, e quanto mais escuro for, que no caso é o vermelho provavelmente, vai ser mais arrojado. Então é isso, jacarezada, vou lançar uma série de vídeos daqui pra frente, tudo falando sobre fundos de investimentos. Eu não sei se você é adepto a fundos de investimento, muita gente é contra, principalmente quem investe em ações, fala que fundos não se deve investir e tudo mais. Eu honestamente sou contra isso daí, vou lançar alguns vídeos falando mais sobre isso, a diferença entre fundos de ações e ações investindo nos dois. Mas, acreditem, os fundos são bons negócios para aquela pessoa que não tem tempo, que é empreendedora talvez, que não dispõe de tempo para ficar acompanhando seus investimentos. Então, o fundo, você vai lá, coloca o seu dinheiro, uma vez por mês acompanha, uma vez a cada 2, 3 meses, ou às vezes até esquece, deixa lá por 6 meses, por um ano, vai acompanhando de vez em quando, porque a rentabilidade vem a médio e longo prazo. E você está pagando alguém para administrar o seu dinheiro para você, não tem nada de errado nisso. É como se você tivesse um funcionário. Então, quem investe em ações, normalmente critica muito quem investe em fundos, por isso. Porque o cara que investe em ações, ele acredita que ele tem o domínio de toda a carteira dele. Só que ele pode, além de estar fazendo cagada, né, nos investimentos dele, ele também vai perder tempo. Por quê? Porque ele tem que ficar administrando a sua carteira. E ao administrar a sua carteira, ele perde tempo, esse tempo que ele poderia estar fazendo outra coisa e ganhando dinheiro, talvez empreendendo, fazendo outros negócios. Mas não que isso seja ruim. Se você dispõe desse tempo, dependendo dos seus negócios, vale muito mais a pena, porque você não vai pagar taxa, é lógico. Mas se não, também não tem nada de errado. É melhor investir em um fundo do que não investir em lugar nenhum, do que ficar aí no meio do muro, nas nuvens, entendem? Então essa é a dica que eu deixo para vocês mais uma vez. Finaliza esse vídeo por aqui com muito work hard na veia. Peço para vocês curtirem, compartilharem, se inscrever no canal, clicar no sininho, aquela rolaiada toda. Work hard na veia, prosperidade e abundância. E lembrem-se, o único responsável pela sua prosperidade financeira é você mesmo. Paz e amor, vida vitória!